Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor e eu queria trazer uma palavra para você, para restauração da sua vida, para dar um norte nesse tempo tão difícil que nós estamos vivenciando. Eu gostaria de falar sobre Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46. E o texto diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua queda ou a sua destruição. Queridos, hoje eu queria falar com você de um tema muito importante para esse tempo, né? Como está a sua casa espiritual? E Jesus fala aqui nesse texto aos discípulos de uma grande multidão. Então Jesus vai fazer uma comparação de um homem prudente e o homem insensato. Ele diz que o homem prudente é aquele que ouve as suas palavras, que ouve a palavra dele e as cumpre. E, em contrapartida, o homem imprudente, ou insensato, ele ouve, mas ele não cumpre, ele não pratica a palavra. Então ele vai explicar aqui o que ouve e pratica, que é o homem prudente, é como o homem que cavou fundo, lá no versículo 48. Ele cavou fundo, né, até chegar com os alicerces sobre a rocha. Então, ele não começou sobre a rocha, ele cavou fundo até chegar à rocha. Ele cavou fundo até encontrar, ou seja, até encontrar algo que o sustentava, né? Então, ou seja, uma casa para ser segura, ela precisa, para suportar o mau tempo, é necessário trabalho, leva tempo. E cavar fundo é muito trabalho. Isso é alicerçar a casa dele, né? E alicerce não se vê, porque quando ele estava escavando até chegar à rocha, é para dentro da terra. Não se vê o trabalho que se faz ali, o que se coloca ali, né? Então quem tem pressa de construir, sem dar importância ao alicerce, é que não tem noção, né, de futuro e do perigo que está correndo, né? Ele e toda a sua família, ou todos aqueles que irão morar naquela casa. Ou seja, né, o que eu tenho que investir nessa perfuração, nesse aprofundamento até chegar à rocha? Tempo, esforço, planejamento, recursos e, por que não dizer, visão. No momento seguinte, ele fala do insensato, que constrói a sua casa na areia, sobre o solo, que não tem sustentação, é mais rápido, dá menos trabalho, né? Gasta-se menos, sobra mais tempo para outras coisas, né? Para diversão, para distrações. Né? E nós entendemos então, para se construir algo em cima da terra, sem alicerce, só se for uma barraca, um barraco ou um casebrezinho muito pequeno, não é? Mas não seria para construir uma casa. E esse homem então é chamado de insensato. O texto também diz duas coisas muito importantes, né? Primeiro, que os dois dirão Senhor, Senhor. Ainda que Jesus, ele questiona: por que me chama Senhor e não fazes o que eu digo? Né? Essa é uma verdade. Tanto o sensato, o prudente ou o imprudente, eles podem sim chamar Senhor, Senhor.
Mas a questão é o posicionamento em relação daqueles que eles têm como Senhor. Aquele que ouve e aquele que não ouve. Aquele que ouve e pratica e aquele que ouve também, mas não pratica a sua palavra. Outra verdade que nós vemos aqui nesse texto é que os dois vivenciarão, terão tempestade, inundação, ou seja ele, insensato ou prudente, o bom ou o mal, o cristão ou não cristão. Uma coisa é certa, haverá chuva, haverá inundação. E é isso que nós precisamos abrir a nossa mente para entender. Agora a pergunta que faço, será que a tempestade chegou à sua casa nesse tempo? O que Jesus quer dizer com essa nossa vida deve estar com isso, é que a nossa vida deve estar estruturada, baseada, fundamentada nos ensinos que Ele tem nos dado. E com isso eu aprendo de Jesus, eu aprendo com Jesus. E eu já começo a viver tudo aquilo que eu tenho aprendido com Ele e através dele. Né? Eu aprendo e eu pratico. É essa a grande diferença. Né? Nossa vida é essa casa. Né? Nossa vida é o que temos construído. E como nós temos construído a nossa vida? Como você tem construído a sua vida? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz: eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Olha só, veja cada um como constrói. Então nós vemos que nesse tempo de inundação que se abateu no mundo inteiro, e a gente está vivendo nesse tempo, a pergunta que nós precisamos responder, e com muita sinceridade, coragem, com honestidade: como está a sua vida? Como está a sua casa? A Bíblia diz que nós somos casa espiritual. A Bíblia diz o seguinte, lá em 1 Pedro 2,5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Né? Nós somos casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Você é a casa espiritual. Como está a sua casa espiritual nesse tempo? Talvez quando eu perguntei como está a sua vida, como está a sua casa, você fala: eu estou sem grana, eu estou conseguindo trabalhar, a minha casa, está faltando isso e aquilo. Pode ser uma verdade, e é a verdade para muitas pessoas, mas o que eu estou dizendo para você é como está a sua casa espiritual. Esse é o foco. Né? Hoje nós vemos uma tempestade batendo contra a vida das pessoas, né? Uma tempestade batendo, e eu quero dizer para você que só permanecerão de pé aqueles que estiverem com suas casas, com suas vidas espirituais, construídas sobre o alicerce da palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque é assim que se constrói uma casa espiritual. A palavra nos orienta que devemos construir nossa casa na rocha. E a rocha quem é? A rocha é Jesus Cristo. Não é? Nossa vida é em Jesus. É isso que nós precisamos construir. E lá no Salmo 62, versículo 6 diz: só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Então, para construir um edifício, a sua altura deve corresponder, né, exatamente, né, ou proporcionalmente à profundidade do seu alicerce. Né? Nós vemos assim, né, a engenharia fala assim, né? Quanto mais alto o prédio, mais alicerce ele tem que ter, mais profundidade nos alicerces ele deve construir. E a Bíblia diz que nós somos edifícios de Deus. Eu quero dizer que Deus projetou você para um edifício. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9.
E se você não tiver esta visão, se você não tiver essa visão que o Senhor te constituiu, o Senhor te chamou, o Senhor te fez para ser um edifício, você vai querer ser uma tenda, você vai querer ser um barraquinho, você vai querer ser uma casinha espiritual, uma simples casa. Não, o Senhor te fez para ser edifício, né? Agora, enquanto Deus quer que você seja um edifício, o que você está querendo ser? Não é? Será que às vezes a gente não está com uma visão diferenciada daquilo que Deus quer constituir na nossa vida? A pergunta que se possa fazer é: o quanto você quer crescer em Deus? Para você crescer em Deus, você precisa se aprofundar mais nele, construir um alicerce sobre as suas verdades, o seu reino. É assim que nós crescemos. Em Efésios 2, 19 e 22 diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce, olha só, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, olha só, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Querido, o Senhor nos dá alicerce, o Senhor nos alicerça, nos fundamenta, né? Daquilo que os apóstolos trouxeram de Cristo, dos profetas, né? E aqui ele está falando que nós somos um edifício que cresce para templo santo do Senhor. Ou seja, o Senhor tem propósitos para que nós venhamos a crescer, não é? Então, nós precisamos nos alicerçar em Deus, né? E o que é um alicerce, né? Alicerce é o que vai fazer você permanecer de pé em meio a toda a tempestade que porventura a sua vida possa sofrer, né? Então, alicerce é o que você constrói, né? Até chegar na rocha, no solo firme, né? E isso dá trabalho, gente. Não é? Quando ele fala que nós temos que construir nossa casa na rocha, não é que a gente tem que ver uma rocha e pôr os tijolos ali em cima e construir, não. E ele está falando, precisa cavar fundo até chegar à rocha. Então dá trabalho, requer esforço, tempo e investimento. E é algo que às vezes não chama muita atenção das pessoas. Por quê? Porque ninguém vê o alicerce. Somente você vê o alicerce. E você vê também somente aquilo que você coloca em cima do alicerce. Das paredes para cima você consegue enxergar. Não é? Alicerce é aquilo que você constrói com relacionamento íntimo e profundo com Jesus. É o tempo que você gasta em oração. O tempo que você gasta em oração, ninguém vê. O tempo de qualidade que você gasta no seu devocional, na sua meditação diária. Porque Deus quer falar ao seu coração, Deus quer trazer fundamentos ao teu coração, Deus quer trazer princípios ao seu coração, Deus quer trazer a revelação dele para você, fundamentar a sua fé. E isso, quando você faz no seu devocional, na sua meditação diária, ninguém vê, ninguém vê. Alicerce é o caráter que você constrói conforme o caráter de Cristo. Justiça, paz, bondade, amor, fidelidade, temor. Características estas que nós extraímos daquilo que o próprio Cristo traz para nós. As suas instruções. Alicerce são os valores que você agrega do conhecimento da palavra, nos seus princípios e na vida que você leva com Jesus e com o Espírito Santo. São alicerces. Alicerces são experiências com o Espírito Santo que você busca e chama por ele. E é no exercício da nossa fé cristã, no seu testemunho e na ajuda ao próximo, que também você
alicerça a sua vida e você constrói uma casa de testemunho fiel sobre esse alicerce. Ninguém vê o seu tempo com Deus de oração. Ninguém vê também, né, o tempo que às vezes você faz nos seus devocionais. Mas também ninguém vê às vezes que você chega diante de Deus e você está desanimado. Ninguém vê. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus vê. Deus vê quando você não está tão animado para essas coisas. Mas o que eu quero trazer para você, quer queira você esteja animado, quer queira você esteja desanimado, se aprofunde, busque, ore, medite, jejua, né? Construa a sua vida espiritual, o seu alicerce na rocha. Amém, querido? Eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu fui construir a minha casa. E a minha casa fica no final da rua, atrás de um cemitério. Olha só que legal. Né? A minha casa é o último terreno da rua. E era um terreno baldio do lado da minha casa. E eu estava no fundo do meu terreno. Olha como eu estava isolado, sozinho. Ninguém via. Mas para eu fazer o muro de arrimo que eu tenho lá no fundo da minha casa, eu cavei muita broca. Eu cavei muito alicerce ali. Alicerces que eu cavava e a terra desbarrancava. Aí eu desesperado, desanimado, porque a minha mão doía. Porque na vanga ali, né, naquele equipamento que tira a terra do buraco, não é? Cortava as minhas mãos, fazia bolha. Mas uma coisa, ninguém via que eu reclamava, ninguém via que eu pegava às vezes a vanga, jogava a vanga ou a escavadeira, jogava de lado, falava, ai meu Deus, não aguento mais isso, não aguento mais isso. Mas o que é interessante, queridos, é que apesar de todo o esforço, apesar de todo o desânimo que muitas vezes chega à nossa vida, eu nunca deixei de escavar aquele alicerce. E hoje, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu moro bem. Eu tenho algo que Deus construiu na minha vida, né? E eu quero deixar também para os meus filhos. Amém? Muito mais do que uma herança eu quero deixar para os meus filhos. Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Um legado de escavar até chegar na pedra chamada Jesus. Dói, desanima muitas vezes, mas a gente não pode desistir. Amém? Então, quando você constrói um edifício espiritual, né, você não só deixa bens para os seus filhos, mas você deixa um legado. É aquilo que eles vão utilizar em todos os momentos da vida deles, né, para construir a vida que eles agora, né, os seus filhos vão construir. Então, nesse tempo de tempestade, inundação, pandemia e tudo aquilo que essas coisas nos trazem, muitos estão fracos, desfalecendo, porque seus alicerces foram abalados ou nunca tiveram realmente alicerces. Não estão suportando mais as provações, estão trincados, tristes, cabisbaixos, sem forças para continuar querendo desistir. Tudo isso é uma prova que seus alicerces não estavam bem. Talvez um religioso demais, outra vez muito focado no fazer e não focado no ser. Talvez de crer num Jesus que você mesmo criou e não o Jesus da Bíblia. Talvez apoiado num Deus que pode te dar coisas, mas não requer transformação de caráter e sua dependência total a Ele. Talvez são pessoas que estão numa religião onde a visão dessa religião é só para seus benefícios pessoais e não um evangelho do amor ao próximo e, sobretudo, amor a Deus. Talvez vivendo num evangelho focado neste tempo e não no evangelho da salvação da sua alma. Muitos estão fracos por causa dessas coisas. Quem sabe você que achou que só vindo à igreja
estava bom para você. Era isso que Deus queria de você. Era o suficiente. Eu quero dizer, hoje você ficou percebendo que não é suficiente. E não pode ser assim. Como está a tua casa espiritual? Como está a sua casa espiritual? Vida com Deus traz capacidade de passar a tempestade, de sofrer a pressão, de sofrer o desconforto e ainda assim continuar de pé. Isso se chama resiliência. Você sofre o impacto da situação, deforma, mas volta ao normal. Não fica deformado. Sempre volta àquilo que você sempre foi. Então, resiliência, querido, isto é construído. Resiliência, ela é conquistada, não é? Na nossa vida com Deus, nas experiências de vida que passamos com Ele, as situações. Quando nós estamos atentos aos princípios, crescemos em princípios, crescemos em fortaleza espiritual, crescendo e nos aprofundando nos alicerces e na comunhão com Ele, nós acrescentamos resiliência na nossa vida. A tempestade vem, a tempestade bate, nós vamos envergar, mas nós vamos voltar ao estado original. Nós não vamos cair, nós vamos permanecer. No Japão, os prédios, eles são construídos com uma tecnologia muito avançada. No Japão é um lugar de terremotos, né? Terremotos fortes. E ali eles desenvolveram uma técnica de construção, de edificação, onde os prédios sofrem todos os abalos sísmicos, o abalo da terra. Eles até se mexem, balançam, mas eles não quebram, eles não caem. Por que isso acontece? Porque muitos prédios já caíram, muitas pessoas morreram, mas eles investiram, eles estudaram, eles foram para cima, eles trabalharam, eles cavocaram até chegar num resultado em que dá para construir prédios com amortecedores nos seus alicerces, com juntas móveis. E hoje os alicerces e os prédios, eles sofrem a ação dos terremotos, mas eles estão de pé. A Bíblia diz, querido, em Romanos capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você entendeu? É por essa vivência com o Senhor nós estamos fortes. E por causa de desenvolvermos a nossa vida, nos aprofundarmos com Deus, não é? Nós temos esperança da glória. E essa esperança não traz confusão, por pior que as coisas estejam. Nós temos a convicção de quem é o nosso Deus e para onde o Senhor quer que nós venhamos olhar e caminhar com Ele. Dito isso, eu vejo que é um tempo de restauração. Não é? Eu queria passar para você 3 passos para que você, talvez que você esteja com seus alicerces abalados, sua vida espiritual abalada. 3 passos para você restaurar a sua vida, restaurar o seu alicerce. O primeiro deles é consciência. Eu preciso. Neemias, ele foi um homem que quando ele ouviu do que estava acontecendo com os muros de Jerusalém, com a cidade de Jerusalém, ele chorou. Chorou, mas ele não ficou só sentado chorando. Ele tomou um posicionamento diante de Deus, que ele haveria de ir lá
e reconstruir os muros de Jerusalém. E é isso que ele foi. E uma das coisas que ele fez depois que ele chegou e viu os muros, ele passeou entre as fendas do muro, ele olhou exatamente o que necessitava para que aqueles muros fossem reconstituídos. Ou seja, eu preciso saber o que está acontecendo na minha vida. Eu preciso ter conhecimento e consciência. Então, eu te falo, dá uma olhada na sua vida. Passeia hoje na sua vida. Talvez você encontre uma pessoa que não ora mais, que não lê Bíblia, não exerce mais o seu ministério. E a pandemia virou um bom negócio para quem já queria desistir. Uma boa desculpa para quem queria desistir, parar, desacelerar das coisas de Deus. Não é? O culto online, só para um exemplo, para você dar uma olhada na sua vida. Você assiste quando dá. Você sabe que o culto é tal hora, mas hoje você não ouve mais, não, daqui a pouco eu ouço, eu vejo outro dia, eu já marquei um compromisso nesse tempo. Então aquilo que você programara anteriormente, que era você estar indo à casa do Senhor, orando com os irmãos, frequentando os cultos, ouvindo a palavra, você já negociou com outras coisas esse tempo. E às vezes você nem escuta a mensagem, talvez você não escute nem as gravações, né? Você se tornou uma pessoa mais carnal. Você não pensa mais nas coisas espirituais. Você era mais seletivo naquilo que você assistia na sua TV, no seu celular. Você tinha mais zelo com a tua santidade. Você tinha mais zelo com a sua vida com Deus. Você tinha um olhar mais amoroso para com os perdidos. E tantas coisas mais que podem ser essas rachaduras no alicerce da sua vida, que estão fazendo hoje você ruir, estar caindo e estar fraco. Mas você tem consciência que isso está te perturbando? Você tem consciência de tantas outras coisas que talvez eu não fale? Você tem consciência do que é que está tirando a estrutura espiritual da sua vida? Se sim, ótimo! É hora de mudar. Rejeite essas coisas, rejeite esses pensamentos, diga não, mude a sua forma de agir, mude a sua forma de encarar essas questões. Nós não estamos te acusando de nada, mas é para trazer a consciência. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Então é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Então o primeiro passo que você precisa dar hoje é consciência. Eu preciso mudar, eu preciso identificar as áreas que estão minando a minha casa espiritual, o meu relacionamento com Deus. O segundo passo, eu quero ser restaurado. Né? Para ser restaurado, querido, eu preciso tirar o velho e colocar o novo. Um exemplo é quando você vai restaurar a pintura da sua casa. Você não vai fazer a pintura em cima da tinta antiga, às vezes com sujeira, com pó, às vezes fofa. Você vai ter que tirar o velho para pôr o novo. Não é verdade? Você precisa tirar a pedra para que onde há morte, a vida surja. Não é? Uma referência aí à ressurreição de Lázaro, onde o Senhor Jesus ele pede para as pessoas, tire a pedra e depois chama Lázaro para fora. Não é? Se você quer, Deus também quer. A Bíblia diz em 1 Samuel 2,8,
que levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. É Deus quem vai te levantar do pó. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Tiago 4,8. E eu tenho certeza, querido, é que Ele que opera o querer e o realizar. Mas a tua intenção, se a tua intenção de mudar, eu quero ser restaurado. Se isso for base de oração, eu quero ser restaurado, Senhor. Essa sua oração vai fazer com que você aproxime-se dEle. E Ele vai se achegar a você. A Bíblia diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aos pobres de espírito, isso quer dizer, queridos, bem-aventurado, feliz é aquele quem se sente necessitado das coisas de Deus, necessitado de Deus, pobre de Deus, ou seja, eu preciso dele, preciso me alimentar dele, preciso beber dele, preciso ser constituído nele, pobre. Ele vai te alcançar e vai te levantar de forma sobrenatural. E o terceiro passo para a sua restauração, querido, é colocar em prática a palavra. Vida cristã não é teoria, vida cristã é prática. Jesus não disse que iria morrer por nós, Jesus efetivamente morreu por nós. Jesus ele não disse que iria somente orar por nós, porque às vezes nós fazemos isso. Vou orar por você. Você ora muitas vezes, que você diz que vai orar? Não ora, mas eu quero dizer que esse nosso intercessor, não é? Esse Jesus que está lá para interceder por nós, ele ora por nós, ele intercede por nós diante do Pai. E praticar aquilo que nós temos ouvido é coisas de homem sensatos, homem prudente, homem que sinalizou que está construindo a sua casa sobre a rocha, que está investindo tempo, trabalho, disposição. É o que nós vimos no texto bíblico. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Esse é o homem sensato, que alicerçou a sua vida na palavra. Queridos, mantenham um relacionamento com Jesus. É o tempo de você gastar tempo com Ele, para você ter seu tempo com Deus. Faça o seu devocional diário, leia a Bíblia, cresça em Deus, se pareça mais com Jesus. Agregue valores de Deus na sua vida através do conhecimento da palavra, de um relacionamento com Jesus e de uma experiência com o Espírito Santo. Exercite a sua fé, testemunhe, ajude o próximo. Eu quero te dar uma palavra. Levante-se, haja, reaja, reconstrua a sua vida, a sua casa espiritual e prepare-se para o segundo round. Talvez o primeiro round ainda nem terminou. Mas eu quero dizer que você vai terminar e vai ficar de pé, porque o Senhor é com você. Mas a partir de agora, se estruture, se aprofunde nas coisas de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer o segundo round da nossa vida, a segunda enxurrada, a segunda tempestade, a outra e outra e outra tempestade, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas eu quero dizer que muito diferente do que talvez você esteja passando neste momento, as outras serão diferentes, porque você tem alicerce, porque você está fundamentado na rocha. Você estará alicerçado em Deus. Você já não será mais uma barraquinha, um barraquinho, uma tenda espiritual, uma casinha espiritual, mas você será um edifício espiritual com profundos alicerces em Deus. É isso que nós precisamos.
Todos nós precisamos. E eu quero dizer que se você chegou até aqui e você está ouvindo esta palavra, é porque Deus tem cuidado de você. É porque Ele te ama muito. Mas Ele diz para você hoje, reaja, tome atitude, pratique aquilo que eu estou lhe ensinando. Ele está dizendo, se você me ouve e está quebrado, não suporta mais a situação, mas está decidido mudar de vida, não quer mais esta vida que você está vivendo, Ele está dizendo, cave, me busque, ore, jejue, medite, chame por mim, porque eu vou te acudir, eu vou te levantar. Eu quero dizer para você, querido, cave na direção de Deus. Cave, busque a Deus, dá trabalho, cansa às vezes, desanimado você vai ficar, mas não deixe de cavar, porque você está construindo um edifício que não vai cair com qualquer que seja as tribulações. Começa a dar pasada, dá a primeira pasada, meu irmão, não é? Cave, dá a primeira machadada, dá a primeira enxadada, dá a primeira picaretada, faça alguma coisa na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Mas não deixa, não fique na superfície, se aprofunde com o Senhor Jesus. Caminhe com Ele constantemente. Ele tem um chamado para você. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que essa palavra sirva para você tomar um posicionamento, não é só para você ouvir. Porque se você só ouvir, não te valeu nada, você só vai perder tempo. Mas se você ouviu essa palavra e seguir o conselho de Deus, você vai estar mais profundo com Deus. E aí então, você pode dizer, eu sou templo do Espírito Santo. O Senhor me fez um edifício espiritual. E você não vai vacilar. Você vai chegar até o fim, porque o Senhor vai te dar forças para isso, sustentação para isso. Seja o que acontecer na sua vida, você vai estar de pé. E melhor que estar de pé, é estar de pé, caminhando em direção à promessa do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus fale poderosamente com você através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz. Que Deus abençoe.